E aí galera, meu nome é Diego e nós estamos aqui hoje para falar sobre bancos e contas digitais. Fica ligado! Nos últimos anos nós temos percebido um aumento do número de fintechs. Várias pessoas que só tinham aquelas contas tradicionais nos grandes bancos brasileiros começaram a abrir contas virtuais, bancos digitais que não têm agências físicas. E aí muitas pessoas se perguntam, é seguro ter uma conta num banco virtual? Como que elas funcionam? Qual que é o regramento específico do setor? Para responder essa pergunta, é preciso entender como que funciona o setor bancário no Brasil. No Brasil, pela legislação, obrigatoriamente para que um banco possa funcionar, ele precisa da autorização do Banco Central. Ainda mais se a pessoa que quiser abrir um novo banco não for nacional, ou seja, não for brasileira, ela obrigatoriamente vai precisar da autorização do próprio presidente da República, o que é alvo de muitas críticas porque inibe a participação de estrangeiros e a concorrência no setor. E falando dessa concorrência, os últimos dados liberados pelo Banco Central em 2017 disseram que de cada R$100 depositados no setor bancário, 85%, ou seja, R$85, ficam entre os 5 maiores bancos do setor. Diante desses fatos de concentração bancária e diante de uma insatisfação generalizada, visto que muitas pessoas entendem que o serviço bancário no Brasil é muito caro, ou seja, cobram várias tarifas, juros elevados e não dão um retorno, ou seja, não tem um relacionamento com o cliente de forma muito adequada. Diante desse fato, várias pessoas pensando em mudar essa situação, começaram a abrir, ou seja, abriram fintechs, abriram novos bancos. E esses bancos eles têm caído no gosto da população, visto que milhões de contas já foram abertas e o objetivo então desse vídeo é explicar esse funcionamento dessas contas. E o dia a dia desses bancos digitais, ele tem se mostrado bastante favorável à população. Em primeiro lugar, porque com essa diminuição dos custos, ou seja, há uma necessidade menor de funcionários, não se gasta com aluguel, não se gasta com vários custos de manutenção de uma agência física, é possível para essas instituições oferecerem serviços gratuitos ou serviços muito mais em conta do que os bancos tradicionais até então tinham oferecido. Outra vantagem que se tem é que o funcionamento sendo inteiramente virtual, há uma agilidade tanto na abertura, na manutenção ou no encerramento dessas contas digitais, o que tem atraído vários jovens e vários adultos para esse tipo de conta. De todo modo, caso você ainda não se convença em abrir uma conta digital, é sempre bom informar que o gasto na manutenção da sua conta corrente como pessoa física, ele não é necessário. Por quê? Há uma resolução de número 3.919 do Banco Central do Brasil dizendo que as instituições bancárias são obrigadas a oferecerem aos clientes uma conta corrente sem custos. Ou seja, você pode pedir para não pagar aquele pacote de serviços que é debitado todo mês na sua conta. Agora, para que você consiga essa isenção, você deve se utilizar de no máximo 10 folhas de cheque por mês, 4 saques, 2 transferências entre contas do mesmo banco, 2 extratos dos últimos 30 dias impressos lá na máquina e o acesso à internet de forma ilimitada. E por fim, também tem direito a um cartão de débito. Ou seja, se você não exceder esses serviços que eu mencionei, você consegue ter uma conta pessoa física de forma gratuita nos bancos tradicionais. Caso seja excedido essa necessidade desse tipo de serviço, há uma cobrança então de valor unitário. Ou seja, vai pagar uma transferência a mais, um saque a mais e assim por diante, de acordo com a tabela de tarifas desses bancos. E o primeiro banco digital a ser comentado é o do Inter. O Inter é um banco que foi aberto em 1994 sob o nome de Banco Intermédio, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muitas pessoas conhecem ele hoje pelo patrocínio que é dado à equipe do São Paulo de futebol. É um banco que tem uma oferta bastante grande aí até de serviços, obviamente não chega nos bancos tradicionais, mas
a abertura, manutenção e encerramento de conta é feito de forma gratuita. Há uma possibilidade de você fazer o saque, caso necessite de dinheiro, por meio do cartão que vem de débito já quando da abertura da conta de forma gratuita em qualquer um dos bancos 24 horas. Ainda, caso você queira transferir dinheiro, não precisa gastar uma TED para fazer isso. Você pode fazer o depósito por meio de boleto bancário. Então se emite, entra lá no app, emite um boleto bancário do valor que você quer depositar na tua conta e paga esse boleto. Obviamente, caso queira fazer um TED, também é possível. Pode ser feito caso você necessite depositar um cheque por imagem, ou seja, você usa o próprio aplicativo e faz o depósito desse cheque. É um banco que oferece aí empréstimo consignado, empréstimo pessoal, crédito imobiliário, e ele tem como vantagem a área de investimentos. Então existe uma plataforma dentro do aplicativo que é chamada de Pai, e lá tem CDB de liquidez diária 100% do CDI, tem debêntures, ofertas públicas, e para quem gosta aí do mercado de ações, que tem interesse em comprar ações na Bolsa de Valores, é possível ainda fazer a compra por meio da corretora que eles têm. Isso sem cobrar taxas também, ou seja, não há nem a cobrança da taxa de corretagem. E caso seja necessário, também é possível fazer recarga de celular. Se você for um microempreendedor individual também, eles têm a possibilidade de abertura de conta MEI. E se você tiver uma empresa, uma associação e tiver a necessidade de abrir uma conta pessoa jurídica, também é possível fazer a abertura no Banco Inter. E a segunda instituição a ser comentada é o Nubank, que hoje possui a NuConta. Ou seja, alguns anos atrás a Fintech abriu a possibilidade dos clientes terem um cartão de crédito que não havia cobrança de taxas, ou seja, não havia anuidade nesse cartão de crédito, e foi a primeira vez que foram ofertados aos consumidores uma possibilidade de acompanhamento 24 horas por meio do aplicativo de celular. Ou seja, várias pessoas abriram conta no Nubank exatamente por isso. Não paga cartão de crédito e tem um acompanhamento muito melhor do que se tinha até então. A partir do crescimento do Nubank, eles começaram a pensar em novos serviços para os seus clientes. Ou seja, abriram a NuConta, na qual é uma conta de pagamentos que os consumidores podem fazer o pagamento de boleto, se precisarem enviar dinheiro aí para as outras instituições, ou seja, para outros bancos, podem fazer TEDs de forma ilimitada e sem custo nenhum, e também é possível fazer o depósito por meio de boleto, ou seja, você paga o boleto e aí em poucos dias úteis o dinheiro já vai estar na tua conta. Uma das vantagens da NuConta em relação aos outros bancos, e inclusive a outros bancos digitais também, que muitos deles não oferecem esse serviço, é que a partir do momento em que você fez um depósito, seja de R$100, de R$1.000, R$2.000, qualquer valor, você já tem esse dinheiro rendendo para você. Então, a NuConta, ela faz uma compra automática ali de um título do Tesouro e ela remunera você por meio desse depósito em 100% do CDI. Você não precisa se preocupar com nada, ou seja, você simplesmente deixa o dinheiro ali e ele já está rendendo automaticamente. Quando você precisar sacar ou fazer qualquer coisa, você tem o teu dinheiro disponível. E um dos diferenciais que se tem do Nubank é o tratamento ao consumidor, que ele é muito bem avaliado. Já em relação às pessoas que necessitam sacar o dinheiro que está depositado nessa conta de pagamentos digital, elas podem fazer nos bancos 24 horas, ou seja, vários caixas eletrônicos aí espalhados pelo país. Contudo, é sempre bom observar que há uma cobrança de R$ 6,50 por cada saque realizado. O Nubank é uma fintech que foi criada no ano de 2013 e tem a sede lá em São Paulo. E um dos programas que foi criado pelo Nubank para melhorar ainda mais o cartão de crédito que eles possuem foi o Nubank Rewards. O que seria isso? Seria aqueles programas de recompensa que a gente já viu aí em outros cartões. No caso do Nubank, você tem o ganho de 1 ponto para cada real gasto. E aí, esses pontos, eles não expiram. Ou seja, você vai juntando, gastou lá R$1.000 no mês, ganha 1.000 pontos. E aí, posteriormente, você pode se utilizar desses pontos para apagar contas. Para você participar desse programa de recompensas, há
30 dias gratuitos e posteriormente o pagamento de R$19 mensais. Quem quiser entrar no plano anual vai pagar um valor de R$190, ou seja, você faz esse pagamento para participar desse programa de recompensas e aí começa a acumular esses pontos. Posteriormente, a pessoa foi lá, gastou no Uber, gastou no Airbnb, gastou no iFood, enfim, você tem lá os gastos do cartão de crédito e é possível apagar esses gastos com esses pontos acumulados. Ou seja, você pagou uma conta de R$1.000 no mês passado e esse mês gastou R$100 de Uber. Se você tiver os pontos para apagar esse valor, você pode apagar. Como que funciona esse esquema da pontuação? Então, R$1, um ponto. Posteriormente, a cada 100 pontos acumulados, você consegue apagar R$1. Ou seja, para apagar R$10, você precisa ter juntado aí R$1.000 em gastos, né? Porque seriam 1.000 pontos. Isso para as áreas, então, de hospedagens, serviços gerais. Existe aí uma, vamos dizer assim, uma promoção ou uma pontuação diferenciada para serviços aéreos, ou seja, se você for comprar passagem aérea, milhas e assim por diante, Max Milhas, por exemplo, na qual é possível você acumular um pouco mais, ou seja, a cada 80 pontos você apaga R$1 em gasto. Esse é um programa de milhas bastante interessante porque elas não expiram e você consegue apagar os gastos correntes do dia a dia. Para quem usa bastante o cartão de crédito, muitas vezes vale a pena fazer esse pagamento da taxa e participar desse programa de recompensas. E além do Inter e do Nubank, nós temos vários outros bancos digitais que têm crescido bastante e têm propostas bastante interessantes. Nós temos aí como exemplos o Agibank, o Neon, o Banco Original, o Next, que são instituições que têm prestado aí também um serviço diferenciado. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde. E para você que já tem conta digital, fala qual que é o banco para a gente saber.